Olá, começa agora mais um programa JK, direto do plenário Juscelino Kubitschek, um dos mais importantes da Assembleia Legislativa de São Paulo, o maior parlamento estadual da América Latina. Hoje nós temos o prazer de conversar com o deputado Rafa Zimbaldi. Deputado, antes de mais nada, muito obrigada por falar conosco. Eu que agradeço, Mari, agradeço a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, nesse programa tão bonito, novo e aqui no plenário, né? É verdade, aqui é onde acontecem as principais decisões, onde vocês, deputados e deputadas, decidem, fazem as falas mais importantes. Quantos projetos importantes já passaram aqui, né, deputado? Pois é, são 94 deputados, né, Mari? E aqui tem deputados de todas as regiões do estado de São Paulo. Dos 645 municípios aqui, estão muito bem representados aqui. E as pautas mais importantes do estado passam por aqui, projetos importantes do governo, governador que envia aqui para casa. Então aqui é onde acontece, né, esses debates e sempre, logicamente, discutindo o bem-estar da população. Sem dúvida. Agora, deputado, essa história começou lá atrás, né? O senhor hoje, deputado estadual, mas com apenas 22 anos, né, digamos assim, já foi eleito vereador de Campinas e aí por esse posto permaneceu durante 4 mandatos, 2 deles, inclusive, o senhor foi 2 vezes presidente da Câmara Municipal, do Legislativo Municipal de Campinas. Todo mundo conhece, né, eu acredito, no nosso estado, a relevância que Campinas tem, inclusive, para o nosso estado e para o nosso país também. É deputado. Verdade. Bom, nós temos, Campinas é o segundo maior orçamento do estado de São Paulo, né, Mari? Nós temos quase 10 bilhões de reais de orçamento, com uma população de 1 milhão e 200 mil habitantes. E, como você disse, eu sou um dos vereadores mais jovens da história de Campinas. Fui eleito aos meus 22 anos, a minha primeira eleição com 11.239 votos, o segundo vereador mais votado da cidade. Então, para mim, foi um momento que marcou muito a minha história, porque era um menino da periferia sendo eleito vereador na cidade, com aquela garra, com aquele gás todo, né, vontade de mostrar o trabalho, porque eu levantei pautas importantes e que eram pautas que dificilmente algum político levantava na época, que era a questão do rock, a questão do rap, a questão do skate, do patins. Então eram coisas, cultura e esporte, que eram coisas muito pouco discutidas na cidade. E nós fizemos questão de participar disso, mostrar, levantar essa bandeira. Então essa votação foi muito expressiva e marcou muito a Câmara Municipal, porque um menino chegando da periferia e defendendo ideais como esse, né, e levando para dentro da Secretaria de Cultura projetos como esse, o esporte, o skate, que era o segundo esporte mais praticado no país, mas era muito rechaçado, porque as pessoas criminalizavam muito o skate. Então, assim, aí depois isso foi se tornando mais natural, mais conhecido, e aí isso marcou bastante o meu início na trajetória política. Deputado, o senhor citou mais de 11 mil votos na sua primeira eleição como vereador. Isso é necessário uma trajetória, né? A gente sabe o quão difícil, quem trabalha com política sabe o quão difícil é conseguir 11 mil votos. Pois é, Mari, eu comecei o meu trabalho. Ele começou dentro de um trabalho social. Eu fundei e idealizei o projeto Jovens do Futuro, na cidade, que hoje é o maior projeto social de qualificação profissional da cidade. Todo o trabalho feito lá são com pessoas voluntárias, todos os nossos professores são voluntários. Nós estamos há mais de 20 anos, já formamos mais de 40 mil pessoas. Curso de cabeleireiro, de manicure, de secretariado, de auxiliar administrativo, cuidador de idosos, inglês, balé, informática, robótica. Então nós temos uma série de cursos lá, é 100% gratuito. Todos os nossos professores voluntários e não tem um centavo de dinheiro público investido lá. São empresários que ajudam no desenvolvimento do projeto. Nós estamos localizados no maior distrito da cidade, que é o distrito onde eu nasci. Esse projeto social nasceu de um sonho da minha mãe. Eu nasci num bairro muito pobre, que era o Parque Universitário, lá no distrito, que não tinha saneamento básico, não tinha infraestrutura, não tinha asfalto. E muitos amigos meus, né, que cresceram comigo, não tiveram a oportunidade que eu tive.
né? Acabaram caindo no mundo do crime, das drogas. E a minha mãe sempre foi uma mãe muito zelosa, muito cuidadosa, muito firme, muito rigorosa. Meu pai também, mas a minha mãe acompanhava o dia a dia, né? E, e esse era o sonho da minha mãe, né? De fazer um trabalho social pelas pessoas mais carentes. E quando nós fundamos o projeto social em 2000, 2001, o distrito do Ouro Verde, que é esse distrito onde eu nasci, era apontado pelo Ministério da Justiça como a área mais violenta da cidade de Campinas e a probabilidade maior dos jovens, adolescentes e jovens cair no mundo do crime e das drogas. E aí o projeto nasceu no sentido de ajudar as crianças e os adolescentes. E aí depois o projeto foi passando por uma série de mudanças e hoje a questão da qualificação profissional e do caminhamento ao emprego é algo muito forte. Então mais de 40 mil pessoas passaram por lá. Muitas pessoas hoje abriram seu próprio salão de beleza, mulheres principalmente, abriram seu salão de beleza formadas dentro do projeto Jovens do Futuro. Então veio daí, né, a questão política. Poxa, Rafa, por que você não se candidata para você ter mais força, você poder levar o projeto social para outras regiões de Campinas? E foi aí que marcou os 11.239 votos. E como é hoje, deputado, poder retribuir não só para a população de Campinas, toda aquela região metropolitana, mas para diversos outros municípios do estado, poder ampliar toda essa sua atuação com uma cadeira na Assembleia? Eu falo, Mari, que para mim a política ela não é profissão, ela é missão. É missão de transformar a vida das pessoas. Eu tenho uma imobiliária, sou empresário, tenho uma imobiliária em Campinas e faço da política um trabalho para poder ajudar as pessoas, né? Se você consegue salvar uma vida, né, você está fazendo a diferença na vida dela e da família toda, né? E para mim hoje, né, como deputado, ter sido 4 mandatos vereador e estar no 2º mandato de deputado hoje é muito gratificante. Primeiro, o reconhecimento da população, né, pelo trabalho que a gente tem feito, tem demonstrado, porque às vezes a eleição ela é fácil, a reeleição ela é muito difícil, porque quando você vai para a reeleição, você precisa provar que você fez algo, né, de importante na vida das pessoas. E para mim, eu passei agora em 2022 pela minha 9ª eleição, com 42 anos. Né? Então, para mim é muito gratificante poder ajudar as pessoas, ajudar os municípios, destinar recursos. Quando a gente vê que um recurso... Eu acabei de receber aqui uma mensagem do governo do estado que foi paga uma emenda para o Hospital da PUC em Campinas. O Hospital da PUC é uma referência na nossa região. Então Campinas, ela acaba sendo um polo representativo de hospitais, polo de desenvolvimento econômico, polo de desenvolvimento tecnológico. Então Campinas é uma referência e quando a gente consegue, como deputado, destinar recursos, fazer com que a cidade possa crescer no seu desenvolvimento, para a gente é muito bacana. E a boa utilização, inclusive, desse recurso público, né, deputado, que tantas pessoas, hoje a população fala tanto em emendas, né? Esse é um caso muito concreto de como a população diretamente é beneficiada por uma emenda parlamentar que é destinada para esse município. O senhor também destinou recentemente aí R$1.200.000 para 2 bases do Corpo de Bombeiros em Campinas. Foi aprovado, já está lá na conta. Já está lá na conta da prefeitura. São 2 bases, uma delas nessa região onde eu nasci, que é o distrito do Ouro Verde. E a outra no distrito do Campo Grande. São os 2 maiores distritos do país. Eu, como vereador, eu fui autor da criação desses 2 distritos. O que é o distrito? O distrito é a descentralização de serviços públicos. Então, quando você pega 2 regiões em Campinas, a mais populosa, os dois distritos juntos, praticamente 500 mil habitantes, praticamente metade da cidade de Campinas, você precisa levar serviço público para mais perto da população. E o Corpo de Bombeiros, hoje, a atuação do Corpo de Bombeiros, que fica na região central de Campinas, até fazer o deslocamento, principalmente em horário de pico, leva mais de 1 hora. Então, nós conseguimos a autorização da Secretaria de Segurança Pública e também do governador e destinamos o recurso
para a construção dessas duas bases. É um novo modelo de base, né, 1.200.000 vai ser para a construção dessas duas bases, que vai ser base de container. É um novo modelo que o próprio Corpo de Bombeiros identificou e percebeu que é algo muito fácil, simples, né, de você manusear. Inclusive, se você quiser mudar a sede do Corpo de Bombeiros, você pode levar a estrutura para outro lado. Então, assim, isso tem marcado muito, essa descentralização de serviço. Conseguimos também, junto com o Corpo de Bombeiros, conseguimos a autorização do Tribunal de Justiça da implantação de 2 cartórios, um no Ouro Verde também e um no Campo Grande. Já foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Nós começamos essa luta em 2008, Mari, e foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Eu tive o prazer de, como deputado, votar esse projeto, né, doutor Anaf, que era o corregedor à época, ele entendeu essa demanda, mandou o projeto aqui para a Assembleia Legislativa, nós aprovamos, e os dois cartórios já estão em concurso público. Então, em breve, esse ano ainda, nós teremos 2 bases do Corpo de Bombeiros e 2 cartórios para atender essa região populosa. Quando o senhor fala, por exemplo, do tempo, né, de espera que geralmente leva-se para conseguir, para ter alguma conquista na política, isso inclusive muitas vezes para o próprio parlamentar, né? Qual a principal habilidade que o senhor acredita que um político deve ter? Porque paciência, resiliência são algumas das que a gente acompanha, né? Muita paciência, né? Porque assim, é tão triste ver, né, quando você luta por uma causa e isso demora muito, né? A criação do distrito levou tempo, a questão do cartório, a gente está falando desde 2008, né? A questão do Corpo de Bombeiros, tem uma discussão aqui que isso também está aqui no governo do estado, que é a alça de acesso para a rodovia dos Bandeirantes. Mas o que você não pode é desistir, né, Mari? Assim, o serviço público no Brasil, ele é muito burocrático, infelizmente, né? E se a gente deixar de lado, se a gente não se empenhar na bandeira que a gente decide encampar, a gente não tem sucesso. Não tem sucesso, porque às vezes as pessoas falam, né? 4 anos é um bom tempo. No poder público, não. No poder público, não. Então, é muito difícil. Eu fui presidente da Câmara. Na época que eu fui presidente da Câmara, eu assumi a Câmara Municipal, para você ter uma ideia, com 1.700 cargos de assessores. Dos 1.700, eu cortei 1.572. Fiz uma economia de 60 milhões de reais. Mas para eu conseguir fazer todo esse processo de reforma administrativa, de concurso público, contratar novos servidores, cortar assessores, isso levou 2 anos e meio. Né? Então, é algo muito burocrático, a máquina pública ela é muito travada. Né? Então, o que eu sempre tenho discutido, né, nas pautas aqui na Assembleia, que a gente precisa desburocratizar o serviço público. Né? Você precisa aliviar a máquina e aliviar o peso para a população. O poder público ele é muito bom na hora de cobrar os impostos da população, mas na hora de oferecer serviço de qualidade, ninguém está preocupado. A gente vê, por exemplo, a questão da saúde. Eu posso citar pela minha cidade, o abandono de pessoas esperando 18 horas aguardando um atendimento num pronto-socorro. Um senhor esses dias, semana passada, semana retrasada, entrou com um problema na perna no pronto-socorro lá em Campinas. Ele ficou 18 horas aguardando, teve um infarto, porque de tão nervoso que ele ficou aguardando o atendimento médico. Então, assim, o poder público, ele precisa oferecer serviço público de qualidade à população. E é isso que a gente tem se empenhado e brigado muito junto aqui ao governo do estado, porque nós precisamos fazer com que cada centavo arrecadado pelos impostos que a população paga, é o direito dele receber o serviço público de qualidade. Esse mandato municipalista é uma característica, você diria assim, do seu tom como deputado aqui na Assembleia? Eu trabalho muito pelo fortalecimento dos municípios. Mari, eu sempre digo que a população ela não vive no estado e não vive no país, né? Ela vive no município. Então o problema de saúde é na porta da prefeitura, na porta da Câmara de Vereadores que a população bate. Assistência social, educação, segurança pública. Então,
por exemplo, essa reforma tributária que está sendo discutida no Congresso, a gente está indo totalmente na contramão, né, do que é a realidade dos países mais desenvolvidos, né? O governo federal ele não pode ficar com a maior fatia dos impostos. Quem tem que ficar com a maior fatia são os municípios. Então, quando você leva a maior parte dos impostos para o governo federal e para os governos de estado, o prefeito se torna refém dos entes do governo estadual e do governo federal. Porque para ele conseguir recursos para levar para o seu município, ele vai ter que fazer acordo político, ele vai ter que depender muito da ajuda, se o governador gosta dele, se o presidente gosta dele. Então isso é muito ruim, né? Então o mandato de um prefeito vai depender muito do governo de estado e do governo federal. Então, Estados Unidos, por exemplo, que é um país de primeiro mundo, a maior fatia dos impostos fica no município, né? Então, nós precisamos fazer com que os municípios eles tenham maior recurso, maior autonomia para o seu desenvolvimento, né? Então, eu tenho trabalhado muito essa questão do fortalecimento dos municípios. Agora, falando sobre os avanços das suas pautas, né, dessas diversas bandeiras que o senhor encampa aqui na Assembleia Legislativa, uma série de leis, inclusive, se tornaram, né, foram aprovadas, sancionadas, diversas delas aí para pessoas com deficiência, tem a Lei Saúde Nota 10, tem a lei que fala de a carteirinha, estabelece a carteirinha para pessoas com doenças raras, tem uma outra que fala de raquitismo hipofosfatêmico, tem a lei dos cartórios, tem a lei Mulher Paulista. Deputado, a gente vê aqui que são diversas áreas diferentes, né? E aí eu peço para que o senhor comece me falando as importantes também conquistas que o senhor conseguiu na área da saúde, que é uma bandeira muito forte também aqui, né? Tem sua atuação na segurança, tem a sua atuação junto às mulheres também do estado de São Paulo, mas a saúde e as pessoas com deficiência são prioridades. São pontas importantes aqui, são, né? Porque sem saúde, a população não consegue chegar a lugar nenhum, né, Mari? E eu sou o deputado que mais destinou recursos para os hospitais filantrópicos e santas casas. O projeto Saúde Nota 10, a Lei Saúde Nota 10, que você citou, ela foi um ponto muito importante, que significou um investimento de 600 milhões de reais para os nossos hospitais filantrópicos. Agora, isso está mudando com o SUS paulista, que o governador implantou, que está chegando hoje em quase 2,8 bilhões de reais investido nesses hospitais. Para você ter uma ideia, o hospital filantrópico e Santa Casa representa em até 70% do atendimento SUS no país. Então, a gente busca recursos para essas instituições porque elas representam muito. Eu vou citar aqui, eu citei no início da nossa entrevista aqui a PUC, que é um hospital referência em Campinas, mas queria destacar duas outras instituições em Campinas, por exemplo, o Boldrini, que é um hospital específico, hospital infantil, tratamento ao câncer infantil. A doutora Silvia Brandalize é uma pessoa que é referência no mundo, nas pesquisas, no trabalho que ela faz, no desenvolvimento humano que ela tem pelas nossas crianças lá em Campinas. Nós temos a doutora Vera Raposo do Amaral, que é presidente do Hospital Sobrapar, um dos únicos hospitais no mundo que faz cirurgia crâniofacial. Esses dias eu estive lá também entregando uma emenda, tinha uma criança que veio do Iraque durante um conflito, numa guerra civil, estourou uma bomba no rostinho da criança. E ela está fazendo toda a reconstrução do seu rostinho dentro do Hospital Sobrapar. Então, assim, a gente vê que quando a gente fala em saúde pública, a gente tem a parte de saúde pública que muitas vezes não funciona, que é a saúde do postinho de saúde, o pronto-socorro, o hospital público, mas aí a gente vê instituições como essa na cidade e várias outras instituições que nós temos aqui no estado e que representa muito, que faz um serviço público com muita qualidade e é 100% SUS, né? Então, vou citar um outro aqui, o Hospital da Unicamp, embora seja público, seja um hospital escola, né, que faz parte da Universidade da Unicamp, eles administram lá na região também o Hospital Sumaré, o Hospital Público Sumaré. Foi eleito o melhor hospital público do Brasil pelo serviço prestado
a população. Então, assim, o fortalecimento para esses hospitais ele é extremamente necessário. E o governo ele tem que entender da importância, porque sem os filantrópicos a população não seria atendida no Brasil. Durante a Covid-19, o senhor teve uma atuação muito importante, muito significativa aqui no Parlamento, que reverberou em todo o Estado também, inclusive gerando uma economia de 320 milhões aos cofres públicos, justamente revertidos ao combate da pandemia, quando o senhor propôs aí o corte, né, dos subsídios de deputados e funcionários de verbas de gabinete. Cortar na própria carne, né, Mari? Como aconteceu em Campinas. É isso, a gente precisa, né, naquele momento da Covid, foi um momento que marcou muito, porque a população estava ficando sem salário, né, a população estava ficando sem a possibilidade de trabalhar, os empresários, as pequenas empresas estavam fechando suas portas, a Assembleia ela tinha obrigação de cumprir o seu papel. Né? Então, à época, o presidente aqui era o Cauê Macris, eu tive com ele, oficiei toda a mesa diretora e foi aceito e por todos os deputados acabaram assinando esse nosso pedido, que foi o corte de 30% do salário de todos os deputados, 30% do salário de todos os assessores, 30% as verbas de gabinete, né? E ainda tinha um dinheiro reservado aqui que o presidente, à época, decidiu fazer também o repasse. Então foram 320 milhões de reais que nós conseguimos destinar ao Fundo de Saúde do Estado de São Paulo. Então isso marcou, porque assim, a Assembleia Legislativa, né, o Poder Legislativo como um todo, o principal papel dela é fiscalizar e apresentar projetos de lei. Mas quando o deputado, ele economiza, a gente economiza no Poder Legislativo e faz essa destinação para que o governador possa investir numa saúde pública, por exemplo, é algo que merece, né, merece reconhecimento. E aquele momento a Assembleia Legislativa cumpriu muito o seu papel. Nós aprovamos aqui projetos importantes de calamidade, Sim, de urgência, né? Ajudamos as prefeituras, mas o corte na própria carne ele era necessário naquele momento para ajudar o Estado de São Paulo. Tem outra lei também que institui então a carteirinha para pessoas com doenças raras. Hoje são milhares de pessoas no estado, muito pouco se fala, né? Ou começa-se agora, desde muito pouco tempo, né, deputado, a falar mais sobre as chamadas doenças raras e quantas pessoas realmente precisam e a importância dessa carteirinha. Para você ter uma ideia, Mari, nós temos mais de 8.000 tipos de doenças raras. E muitas pessoas, principalmente crianças, morrem sem saber qual era o seu diagnóstico, né, por falta de especialistas. Então, hoje nós temos um número muito crescente de pessoas com doenças raras e agora São Paulo vai ser o primeiro município que nós teremos aqui um hospital sobre doença rara, que vai ser algo inédito aqui no país e que isso será levado para todos os municípios como exemplo. Já estou aguardando e estou acompanhando isso, porque também a gente precisa levar para grandes centros como Campinas, como Ribeirão Preto, para o interior de São Paulo, porque são muitas pessoas que não têm o diagnóstico, então a gente precisa. E a carteirinha foi algo que foi sugerido, né, pelo Instituto Amor e Carinho e por um vereador de Hortolândia que sugeriu. Quando sugeriram, eu falei assim, poxa, eu preciso estudar o que é isso, né? E aí a gente foi conhecer um pouquinho, né, o tanto de doenças raras que nós temos no mundo, né, e o quanto essas pessoas muitas vezes não têm atendimento, não são reconhecidas. Às vezes não é uma doença que você não consegue ver, não consegue enxergar. Sim. E aí, às vezes, essas pessoas querem a oportunidade, por exemplo, que não conseguem ficar em pé. Nós temos um projeto muito importante aqui, discutindo aqui, que é o reconhecimento das pessoas com fibromialgia serem reconhecidas como PCD, pessoas com deficiência. Uma pessoa dessa não consegue ficar 20 minutos em pé, porque dói o corpo todo. E não é uma dor simples, é uma dor muito intensa. Então, e você não consegue enxergar na pessoa que ela tem fibromialgia.
Então, assim, é importante a carteirinha de doenças raras, do autismo, de pessoas com doenças ocultas. É importante as pessoas serem reconhecidas e poderem apresentar isso no estabelecimento, seja ele público ou privado. Deputado, tem mais uma série de leis e outras tantas que o senhor apresentou aqui. A gente vai continuar falando, mas antes a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no programa JK e daqui a pouquinho estamos de volta com mais Rafa Zimbaldi. Estamos de volta com o programa JK, direto, claro, do plenário Juscelino Kubitschek na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Hoje, batendo papo com o deputado Rafa Zimbaldi. Mais uma vez, agradecer demais, deputado, por sempre nos atender tão gentilmente, bater esses papos conosco. Obrigado, Mari. Nesse bloco, vamos falar sobre uma outra vertente do seu mandato aqui na Assembleia Legislativa também, muito importante, voltada à mulher. Né? O senhor tem a Lei Mulher Paulista, teve a questão do botão do pânico, uma outra lei apresentada também, que fala sobre o botão do pânico para mulheres vítimas de violência. Infelizmente, a gente tem assistido no nosso estado esse crescente número de feminicídios. Né? Qual a importância de um parlamentar como o senhor ter uma atuação, ter um olhar também para essa questão? É extremamente necessário, Mari. A gente tem visto que o número tem crescido muito na violência contra a mulher, na violência doméstica, na violência física, na violência moral, na violência patrimonial. Então, a gente tem visto isso. E isso eu acabo carregando também do nosso projeto social, que eu falei no nosso primeiro bloco, né, que é esse trabalho social que a gente faz. A gente tem atendimento com psicólogos também lá dentro do Jovens do Futuro. O número é muito grande de mulheres que são violentadas todos os dias, né? E essas mulheres às vezes não encontram o apoio necessário, né? Não sabem como se defender, porque tem muito medo, e é natural, né? A partir do momento que o companheiro se torna uma ameaça a ela, é natural que ela tenha medo de denunciar, de falar para alguém, porque ela não sabe o que pode acontecer na sua vida, não só na vida dela, mas também na vida dos seus filhos, né? Então, a gente tem apresentado projetos aqui importantes. Um desses projetos que já foi aprovado, que foi sancionado, é o Saúde da Mulher, que é um trabalho específico do atendimento à mulher, ao acompanhamento na saúde da mulher. Sim. O CAISME é um hospital referência em Campinas, que é um hospital da Unicamp, que só trabalha na saúde da mulher e que isso precisa ser expandido para o estado todo. Nós tivemos uma outra lei aprovada aqui, que é o direito da mulher ter um acompanhante nos consultórios médicos, e que infelizmente a gente vê que a violência muitas vezes ela não está só dentro de casa, não está só na rua, mas também em consultório médico. A gente viu já vários casos de mulheres sendo violentadas dentro de consultórios médicos. Então, esses dias eu recebi um depoimento fantástico. Uma menina de 16 anos, o médico não queria que a mãe acompanhasse ela. E a menina queria que a mãe acompanhasse, né? A mulher tinha a lei na mão. Ela já foi preparada porque o médico já tinha barrado ela outras vezes, né? Então, assim, é algo que você dá segurança à mulher de ter uma pessoa de confiança ao lado dela no atendimento médico. Um outro trabalho que está em fase experimental, mas está dando muito certo, é a questão da tornozeleira eletrônica nos agressores de mulheres, porque muitas vezes você tem o distanciamento mínimo, né? Quando a mulher consegue esse distanciamento do seu companheiro, ela não tem conhecimento e não tem controle, não sabe se o agressor está próximo ou não está próximo, e a polícia, a autoridade, muito menos, né? Então, a tornozeleira eletrônica hoje identifica no raio que ele tem que ficar distante da mulher, hoje identifica e emite um sinal de alerta à própria mulher através do celular, e também emite um sinal de alerta na polícia
para que a polícia consiga chegar a tempo, né? Então, você consegue salvar vidas de mulheres. Então, nós temos aí vários projetos nesse sentido para que a gente consiga garantir a segurança da mulher aqui no estado de São Paulo. E o quanto essas duas pautas andam juntas quando a gente fala de mulher, né, deputado? Violência e saúde, não só a saúde física, mas a saúde mental também. Sim, é muito importante, porque a gente sabe que muitas vezes o SUS ele é muito falho, né? E nós precisamos fazer com que essas mulheres tenham esses atendimentos. E hospitais, eles precisam estar preparados para isso, né? Então, eu tenho um outro projeto que também eu acho que é muito interessante, esse não foi aprovado ainda, que é a questão da lei do minuto seguinte. Sim. Uma mulher que ela sofre uma violência, ela tem direito de atendimento imediato em qualquer unidade de saúde. Então, é algo que nós precisamos aprovar aqui na Assembleia. Então, essa discussão é muito importante. Quando o senhor fala sobre a aprovação, né, das leis aqui, no bloco anterior a gente falou sobre algumas das diversas leis que já se tornaram vigentes aqui no nosso estado. Mas e muito se falam também sobre essa morosidade, né, deputado? Ou seja, quantas são necessárias as instâncias para muitas vezes parte, né, de um mandato de um deputado, uma ideia de um projeto de lei, mas logo na sequência vem os trâmites, que a burocracia que também o senhor falou no primeiro bloco, então passa por diversas comissões, depois aprovada tem que ser sancionada ou não pelo governador, sancionada ou não tem o tempo de regulamentação, depois tem leis que pegam e tem as leis que não pegam. Felizmente, essa lei que o senhor citou agora da mulher, né, poder ter um acompanhante da menina no consultório médico é fundamental aqui no nosso estado também. Mas isso é um outro desafio também do parlamentar aqui, né? Não é fácil, Mari, porque você conseguir... Eu fico imaginando como é que seja no Congresso também, né? A dificuldade de você aprovar. São 94 deputados e cada deputado apresenta uma série de projetos. Isso passa pelas comissões permanentes, isso leva um tempo. Até você conseguir colocar ele em votação aqui no plenário leva um bom tempo. E aí a gente pode dizer que alguns desses projetos levam anos, né? Então, os deputados aqui têm um acordo no sentido de aprovação de pelo menos um projeto de cada deputado por ano, mas que ainda, na minha opinião, ainda é pouco, né? Não é que a gente precisa de muitas leis, mas você precisa de leis que garantam o direito da população de ter um atendimento, sejam as mulheres, sejam na área da saúde, seja na segurança pública. Então é importante que os deputados possam discutir. A função principal do deputado é propor leis. Então é importante que nós tenhamos aqui uma movimentação maior dos projetos de deputados. A gente passou então por saúde, passamos por essa questão das mulheres, né, num espectro mais amplo, digamos assim, tanto segurança quanto saúde também. Agora tem a segurança de uma forma ampla aí no estado, realmente, que o senhor tem uma atuação muito presente também, tem um projeto de lei de sua autoria para transformar a Guarda Civil Municipal em Polícia Municipal, né? Deputado, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa importância. Hoje já existe um reconhecimento do Supremo Tribunal Federal de que hoje a Guarda Municipal ela também tem a função de polícia, né? E tem um papel muito importante que é dentro da Força de Segurança Pública, né? Hoje a Guarda Municipal é uma guarda que ela foi criada especificamente para defender os bens públicos, os próprios públicos, mas com o passar do tempo e a falta de investimento nas polícias militares, polícia civil, nós vimos que a Guarda Municipal acabou tomando um corpo, né? E hoje o principal papel de segurança pública dentro do município, a Guarda Municipal ela é essencial e hoje o município não consegue, mas nós temos mais de 200 municípios no estado de São Paulo com a Guarda Municipal. Então, esse reconhecimento que nós estamos fazendo é para que o governo do estado reconheça a Guarda Municipal também como uma força de segurança, para que nós tenhamos a integração das forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e também a Guarda Municipal, trabalhando de forma conjunta, enfrentando a criminalidade e o tráfico de drogas.
É muito interessante como mudou, né, essa vocação das chamadas GCMs e também enquanto os parlamentares têm que estar atentos a essas mudanças que acontecem no dia a dia para poder legislar, né, deputado? Sim, nós fizemos uma audiência pública aqui, eh, Mari, foi muito bacana. Assim, o número de guardas municipais e secretários de segurança pública participando, o representante da Secretaria Pública do Estado de São Paulo, representando o secretário Guilherme Derrite, esteve aqui conosco apoiando o projeto. Então, assim, esse reconhecimento, e antes tinha uma certa diferença, porque os policiais militares viam com certo preconceito as guardas municipais e hoje são muito parceiros. A guarda municipal ela está muito bem preparada, né? As guardas municipais têm passado por treinamentos específicos que muitas vezes a própria polícia militar acaba dando esse treinamento aos guardas municipais. Então hoje a guarda municipal ela tem um papel fundamental na segurança pública. Agora, continuando na esteira da segurança, tem também outra lei muito importante que o senhor instituiu, que o senhor pensou, que é o botão de pânico nas escolas públicas e privadas do Estado, né? Que é uma outra O situação, ano né? passado a gente viu essa crescente explodir de violência nas escolas, e aí vem mais uma vez o papel do deputado. É necessário. Nos Estados Unidos isso já é normal, né? Você ter um botão do pânico como se fosse um alarme de incêndio, né? Porque que pode ser acionado por qualquer pessoa, seja um profissional de educação, seja um aluno, um professor, né? Uma pessoa que é da limpeza, a pessoa que é da merenda. Então, a partir do momento que vê que a escola está em risco, que alguém, né, acionando esse botão do pânico, as polícias, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, serão acionadas imediatamente. Então, é um projeto importante que está sendo, o que a gente não pode, né, Mari, e isso é um problema do poder público que muitas vezes acaba caindo no esquecimento, determinados assuntos. E esse é um, se você perceber, esse assunto volta à pauta quando tem um ataque numa escola específica. Aí isso volta, o tema volta a ficar mais quente e aí vários deputados, vereadores apresentam projetos, só que assim a gente precisa colocar em prática, né? Eu falei isso na Secretaria de Educação, a gente precisa colocar isso em prática o mais rápido possível, para que a escola estadual seja exemplo das escolas municipais e automaticamente também as escolas privadas. Então é importante porque, infelizmente, hoje a juventude, a internet é algo importante, mas você tem o tal do deepfake, você tem o mundo obscuro da internet, né, que você não sabe o que está sendo discutido lá. E muitas vezes as nossas crianças, os nossos adolescentes, jovens têm acesso a tudo isso. Então a gente precisa fazer com que projetos como esse que nós apresentamos do Botão do Pânico, que é uma coisa muito simples, coisa que não custa, né? Ainda mais num estado como o de São Paulo, o estado mais rico do país, né? Não ter um simples botão de pânico. Nos bastidores, a gente falava sobre o hub, né, de combate, então, ao consumo de crack e de outras drogas, que completou um ano agora aqui no estado de São Paulo, vem sendo encabeçado, inclusive, pela atual gestão aí do governador e vice-governador. Isso demonstra muito, né, sobre essa parceria, segurança e saúde, quanto muitas vezes as duas andam juntas também, né? É uma preocupação do senhor aqui também, e isso, quando a gente fala em Cracolândia, por exemplo, né, nesse termo mais popular, digamos assim, foi uma coisa que ultrapassou a capital, né? A região metropolitana de Campinas e outras regiões metropolitanas aqui do nosso entorno, até mesmo o ABC Paulista, por exemplo, sofrem e começaram a sofrer demais com as mini Cracolândias que migraram, né? Infelizmente, Mária, a gente tem visto que o número de pessoas em situação de rua tem crescido a cada dia. E mais de 90% dessas pessoas são dependentes químicas, né? E muito por conta das drogas sintéticas, né? A pessoa começa ali na maconha, depois vai para a cocaína, depois vai para o crack, depois a tal do K9. Então a gente vê que essas drogas elas acabam, né, entrando na vida dessas pessoas e dificilmente essas pessoas conseguem sair. E aí
o poder público, muitas vezes, ele não enxerga isso como, como uma necessidade de uma integração, né, entre poder público, entidades, comunidades terapêuticas. Muitas vezes os prefeitos principalmente acabam achando que é apenas uma ação de segurança pública, né? O dependente químico, ele não é o traficante, né? Então, quando você fala em segurança pública, você tem que buscar o traficante ali da região. Quando você fala no dependente químico, você precisa acolher essas pessoas, né? Por exemplo, Campinas tem hoje mais de 5.000 pessoas em situação de rua. E nós estamos falando que esse aumento é muito crescente, tem aumentado a cada dia. Só que se o poder público, se a prefeitura não integrar a saúde, não integrar a segurança pública, assistência social, trabalho e renda, comunidades terapêuticas, entidades da sociedade civil, entidades religiosas, a gente não vai conseguir resolver o problema. Porque cada pessoa, ela está na rua por um motivo. E a gente precisa fazer uma ação mais eficaz. E que ação é essa? É fazer essa integração de todas as secretarias com as entidades, você entender o motivo de cada pessoa, porque muitas vezes a pessoa tá na rua por uma questão, uma desilusão amorosa, por uma questão financeira, por uma questão de briga de família. Então cada pessoa está lá por um motivo, né? Então você não pode generalizar, o projeto para acabar com as pessoas em situação de rua é esse. Não, não é. Você precisa entender e acolher essas pessoas. E aí você tem a discussão da internação compulsória, né, que eu acho que precisa ser colocado em pauta também. Porque você tem, muitas vezes, as pessoas que elas estão numa fase crítica, a Constituição garante o direito de ir e vir de todas as pessoas, mas o direito dessas pessoas de ir e vir é a partir do momento que ela não oferece risco à vida dela e à vida de outras pessoas. Então aí precisa ser empregada a força policial para você salvar aquela vida, né? Então você precisa cuidar, lógico que não com violência, mas você precisa fazer com que aquela pessoa entenda, porque chega um momento que essas pessoas já não têm mais controle. Ela não tem controle nenhum na vida dela e na vida de outras pessoas, porque às vezes a necessidade de conseguir uma pedra de crack é muito grande e ela acaba ameaçando a vida de outras pessoas, às vezes um furto, um roubo de celular ou qualquer outra forma de agressão às pessoas. Então assim, o desespero é muito grande. Então a gente precisa fazer com que o poder público entenda isso. O Brasil, para você ter uma ideia, é número 1 em consumo de crack e número 2 em consumo de cocaína. Então assim, o Hub Social, através do vice-governador, tem sido essa referência para o Brasil, né, que é a integração de todas as secretarias junto com as entidades. E um detalhe muito importante, né? Eu tive na Secretaria de Saúde semana passada, falando com o Dr. Eleus Spaiva, que é o secretário de Saúde, a gente conversou bastante sobre isso. Eu fui levar uma comunidade terapêutica, aliás, a maior comunidade terapêutica do Brasil, que é o Instituto Padre Haroldo, que é lá da cidade de Campinas. A gente estava falando sobre o convênio feminino, porque é separado, o convênio masculino é um tipo, o convênio feminino é outro tipo, porque às vezes o tratamento da mulher ela é um pouco maior por conta de muitas vezes a mulher está grávida, você precisa dar um atendimento melhor a essa mulher, então são convênios separados. E aí o secretário estava falando um pouquinho sobre isso. O vice-governador, o Felício, ele conseguiu agregar todas as secretarias, ele está fazendo um trabalho fantástico no sentido de conhecer cada pedacinho de cada secretaria, seja da saúde, seja da segurança pública, seja da assistência, para você conseguir recuperar. E os números, assim, estão sendo muito bons, né? Eu não tenho esse dado oficial agora, recentemente, mas eu tenho certeza que mais de 20.000 pessoas já passaram, né, pelo Hub Social. Então, e muitas pessoas dessas pessoas estão sendo salvas. A gente sabe que às vezes parece que é enxugar gelo,
né? Porque eu conheço pessoas em situação de rua que já foi para a comunidade terapêutica e saiu 11 vezes, né? Então, assim, mais um momento a gente consegue recuperar essa pessoa. Então, a importância que o poder público precisa dar a tudo isso. Deputado, a gente não pode deixar de falar, encerrar sem antes falar um pouco também sobre o futuro de Rafa Zimbaldi, né? Quais são os próximos projetos políticos, o que a política representa na sua vida hoje? Mari, é como eu disse, né? Para mim, política não é profissão, ela é missão. Eu estou na minha 9ª eleição, eu pretendo, eu sou pré-candidato a prefeito em Campinas, a gente tem discutido muito essa questão, e essa posição ela tem crescido muito, porque infelizmente Campinas não está no rumo certo. Nós estamos falando do 2º maior orçamento do estado de São Paulo, e nós não podemos ver pessoas morrendo literalmente, aguardando uma consulta, aguardando um atendimento médico no pronto-socorro, a falta de segurança pública. Então nós temos uma cidade que é referência no país e que nós precisamos resgatar essa referência que nós sempre tivemos. Então nós estamos discutindo aí com os partidos, com o meu próprio partido, Cidadania, né, que a gente está discutindo esse nível estadual, nível nacional. É o partido que está federado com o PSDB, então nós estamos discutindo isso internamente, colocando o nosso nome à disposição, né? E assim, a gente precisa pensar na política, quando a gente precisa pensar num projeto, seja ele para uma prefeitura de um município, para o governo do estado ou para a presidência da República. A gente sempre tem que pensar no futuro, né? Não adianta a gente ficar olhando para trás. Tanto é que o retrovisor ele é menor do que o para-brisa, porque é apenas uma referência. O passado é apenas uma referência. O que nós precisamos é projetar o futuro. Então nós precisamos pensar no Brasil, no desenvolvimento do Brasil para daqui 30, 40, 50 anos. Quando a gente fala, por exemplo, na educação, na qualidade da educação das nossas crianças, se a gente começar hoje um investimento pedagógico nas nossas crianças, nós vamos ter um resultado daqui 20 anos. Então, assim, é super necessário a gente projetar, né, seja um município, estado ou país. Então, a gente tem feito esse trabalho, né, sempre reassumindo o nosso compromisso pela transparência, pelo bem das pessoas, pela qualidade de vida das pessoas. Muito bem, deputado Rafa Zimbaldi, gostaria de agradecer demais a sua presença no programa JK de hoje. Maria, eu que agradeço a todos que nos assistiram e mais uma vez se assumir o compromisso com a nossa população, convidar as pessoas a conhecer um pouquinho do meu trabalho, @Rafa Zimbaldi, através das nossas redes sociais. Então, deixar aqui o nosso mandato à disposição. E que Deus abençoe. Obrigado e parabéns pelo programa. Obrigada, deputado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado. E você que nos acompanhou pela TV ou pela internet, você já sabe, o programa JK é mais uma novidade da Rede Alesp e a gente se vê ao longo da programação. Até lá.